Tudo bem, queridos? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast EBD em Síntese e Classe de Juvenis. Hoje, lição de número 8, que tem por título Absalão, o alto preço da vingança. Uma lição bastante importante e estamos aí estudando vários personagens da Bíblia, estudando os pontos positivos e negativos de cada um deles. E comigo, mais uma vez, estão a nossa irmã Milka. Pai do Senhor, Milka. A paz do Senhor José, a paz do Senhor Reinaldinho, a paz do Senhor professor, aluno, papai, mamãe, a você que nos assiste. Deus abençoe a cada um. Muito bem. Além da Milka, estão conosco, está conosco, o nosso irmão Reinaldinho. Pai do Senhor Reinaldinho. A paz do Senhor, irmão José, a paz do Senhor, irmão Milka, a paz do Senhor, você que está nos acompanhando hoje no podcast do Juvenis. Muito bem. Estamos aí nessa série de lições sobre vários personagens bíblicos e aprendendo com eles, aprendendo com a Bíblia, com a palavra de Deus, muitas coisas importantes. E como nós já falamos, a lição vai tratar justamente sobre Absalão. Um personagem que nem é tão pregado assim, a gente nem escuta muita coisa sobre ele, mas certamente a gente tem muito a aprender com os pontos, principalmente aí, negativos, o que não fazer, o que Absalão fez, que nós não devemos repetir. E, para isso, nós já vamos iniciar o nosso primeiro ponto, quem é Absalão? E aí, Milka, você que é professora dos juvenis, certamente vai ministrar essa aula. Quem era esse rapaz, este homem chamado Absalão? Então, José, realmente eu vou estar... Estou na escala para dar a lição outra lá na igreja dos juvenis. Então, é bem interessante a gente ver que essa lição, ela trouxe alguns personagens que não são tão comentados, né? E Absalão é um desses, né? Um personagem que a gente tem muito que aprender com ele, mas no quesito do o que não fazer, o que não repetir, né? Atitudes que ele teve, mas que a gente não deve repetir, não deve replicar. E quem era Absalão? Absalão é uma pessoa que quem via dizia que ele tinha tudo para dar certo. Ele era filho de Davi, o filho do rei mais notado de Israel. Até hoje, quando a gente fala de Israel, a gente sempre lembra da figura do rei Davi, antes mesmo de ser rei com o gigante, Davi fugindo de Saul, Davi sendo ungido por Samuel, Davi como rei. Todos os fatos de Davi é um personagem muito marcante para a história de Israel e na Bíblia a gente sempre lembra bastante de Davi. E era Absalão, filho de Davi. Filho de Davi com Maaca, né? Tem 2 As. E ele de sucessão do trono. Não era ele o primogênito, mas estava na linha de sucessão. Ele era considerado um dos homens mais belos da época. Todos que viam o elogiavam. Então ele tinha beleza, tinha dinheiro, tinha status. Só que ele não tinha uma família tão estruturada assim, vamos dizer, né? Porque Davi, ele comete pecado, tanto o adultério quanto o homicídio, e daí vão vir várias consequências para ele, para a sua família e para o seu trono. E Absalão vai ser responsável por cumprir 2 dessas grandes consequências que foi dita a Davi através do profeta Natã. Então, ele era um personagem, uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Mas, devido ao contexto em que ele nasceu, contexto em que viveu, e atitudes que ele tomou, principalmente atitudes de guardar mágoa, de promover uma vingança, ele acabou sendo responsável por cumprir 2 grandes profecias tristes e que iriam acontecer com Davi. Então, ele é um personagem para a gente olhar, ver quem ele foi e refletir quem nós somos e buscar corrigir aquilo que a gente está nos fazendo guardar mágoas para que a gente não venha cometer os mesmos erros que Absalão. Amém. A palavra de Deus ela é fiel em relatar as faltas, mesmo daquele que mais é aplaudido, como Davi, por exemplo, né? Então há assim uma imparcialidade do Espírito Santo ao inspirar os autores, né? Então mesmo essas histórias que são trágicas, né? São exemplos, são chamados exemplos apofáticos. São exemplos negativos, exemplos que nós não devemos seguir.
até mesmo essas histórias foram feitas, foram escritas para o nosso ensino, como Paulo diz aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. E dessa forma, aquele que está de pé, aquele que está firme, cuide para que não caia. Então, a gente vai ter nessas histórias, aliás, essa lição está repleta de exemplos apofáticos, de exemplos negativos que nós devemos evitar. Nós devemos extrair dessas passagens a cópia negativa delas. Né? Nós temos que ser diferente de Absalão, diferente das atitudes de outras pessoas que vamos estudar, que já estudamos e que vamos estudar ao longo desse trimestre. Muitas pessoas, elas olham para essa história e pensam, né? Olha, ela tem cheiro de morte para a morte, né? Fazendo aí uma comparação lá em 2 Coríntios, com o que é dito lá. Mas muitas pessoas, por meio dessa história, acham salvação. Acham a salvação em Deus através dessas histórias tristes, dessas histórias pecaminosas, porque elas encontram nessas passagens bíblicas instrução, encontram o guia, né? O Espírito Santo sendo como um guia para essas pessoas. Quantas vezes nós não estamos tristes, aflitos, e a palavra de Deus vem como um bálsamo e restaura o nosso ser, nossa alma. E eu creio, professores, que muitos alunos na sua sala estão ressentidos como Absalão estava, estão ali com sede de vingança de alguma situação que aconteceu. Então, você, nesse momento, vai ser um instrumento do Senhor para tentar ali, através do Espírito Santo, convencer, né, aqueles alunos ali, trazer um pouco de alegria, um pouco de amor de Deus para a vida daqueles jovens. Muito bem. E um detalhe interessante desse primeiro ponto da lição é justamente uma característica marcante de Absalão, que era a sua beleza. Absalão, se a gente fosse dizer uma característica, ele era peculiar, era a sua beleza. Era muito elogiado, diz a Bíblia que até dos pés até a cabeça não existia ninguém tão bonito como Absalão. Realmente deveria ser alguém muito bonito e de aparência muito marcante. E outra coisa é que o seu nome significa meu pai é paz, né? Só que paz não é muito bem, não foi muito bem um sentimento, algo que aconteceu muito na vida de Absalão. Nós vamos ver que Absalão foi marcado justamente pelo contrário, não é? Pela amargura, pela inveja, pelo ressentimento, pelo rancor, pelo ódio, pela vingança. Então, a Milka falou logo na sua primeira fala, na introdução, que Absalão foi responsável por trazer duas consequências, né, do pecado de Davi, a sua casa, e dois acontecimentos foram bastante marcantes, né? E o primeiro foi justamente o assassinato do seu irmão Aminon. E aí, Reinaldinho, é bastante interessante a gente trazer o pano de fundo desta discussão a respeito de por que Absalão ele ficou com tanto ódio do seu irmão Aminon. Exatamente. Como bem Milka falou, como você já também comentou, havia o pecado de Davi contra Urias, né? E aí Natan, em determinado momento, usado por Deus, entrega uma profecia para Davi, dizendo que a espada não se apartará da casa de Davi, né? E que da própria casa de Davi ia suscitar um que ia ali usurpar o trono, e aí aquelas profecias específicas que Milka comentou aqui. Então, aconteceu que Aminon era um dos filhos de Davi, possuía uma irmã, uma meia-irmã chamada Tamar. E Aminon era um jovem um pouco estranho e tinha amizades um pouco estranhas. E, em determinado momento, o inimigo, né? A gente costuma falar que achou uma brecha, e realmente foi isso. Uma brecha na mente de Aminon. E nós vemos, através do texto bíblico, o texto reforçando essa esquisitice de Aminon em cada momento do texto. Ele tem um amigo
que dá um conselho terrível a ele. Para ser o primo, né? O primo dele, é verdade. Jonadab, né? Acho que Jonadab. Sobrinho do rei Davi, é verdade. E acontece que ele escuta um conselho terrível. Ele chama o seu pai, diz: pai, estou doente. Chama a minha irmã para que ela venha aqui preparar um alimento, um bolo para mim, e que ela dê na minha mão. E nesse momento, e dê na minha boca, né? Ele planejava fazer algo terrível, que era ter relações sexuais com a sua meia-irmã, o que é incesto e o que é abominável e o que é pecado diante de Deus e tanto é pecado para Deus como também para a sociedade, é algo abominável, né? Todo mundo rejeita esse tipo de pensamento. Então, ele chama sua irmã. Davi já estava ali, um homem taciturno, cego, né? Não prestava atenção na sua família, era um pai desleixado, um pai que não dava a devida atenção às necessidades espirituais dos seus filhos. Porque as necessidades físicas, as necessidades financeiras estavam atendidas, mas era um pai que não dava atenção espiritual para os seus filhos. Uma coisa que nós temos que, um dia, quando nós tivermos nossos filhos, não é doar, não é deixar de herança bens ou casas, etc. É deixar nós mesmos, é deixar o nosso legado, a nossa mensagem para os nossos filhos. E Davi peca nisso, já era profetizado que isso iria acontecer de alguma forma, e Amnon engana a sua irmã Tamar, tem relações com ela forçadamente, e depois é interessante como você vê como era um sentimento satânico, um sentimento demoníaco. Logo após que ele tem relações com a sua irmã, ele cria uma repulsa dela e a rejeita, e ela sai humilhada. Você vê que o próprio moço que ficava à porta do quarto de Amnon expulsa uma princesa, a filha do rei. Então, foi um momento assim trágico para a família de Davi, trágico para Tamar, trágico para Amnon. E vamos ver que o motivo, a vingança, né? Nós vamos estudar sobre esse tema hoje, o que ardia no coração de Absalão era o sentimento de uma pseudo-justiça, né? Tentando, de alguma forma, satisfazer, né? Como posso dizer assim, retribuir o mal que foi feito à sua irmã. E aí eu lembro do texto do Novo Testamento, Epístola a Tiago, que ele disse que a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? E Absalão ficou irado, um justiceiro, e queria fazer a justiça com as suas próprias mãos, mas aí eu lembro de outro aspecto, Milka, muito importante, que também faz parte de um pano de fundo que é necessário a gente abordar, que era a questão da família de Davi ser composta de filhos de várias mulheres, né? A poligamia, que também era algo que foi algo que gerou consequências, e essa foi uma delas, né? Davi teve filhos com várias esposas e certamente havia também ali essas questões de inveja, de intriga entre eles, por Davi ter esse relacionamento. E um desses relacionamentos que Davi teve com outras mulheres foi justamente com Batseba, que era a esposa do Urias, né, que era um soldado hitita, né, o heteu, e que Davi se apossou daquela mulher e teve um relacionamento extraconjugal com ela, cujas consequências nós vamos ver, e aí eu queria que você falasse nesse assunto, Milka, que Absalão estava diretamente relacionado a uma das consequências que o profeta Natan falou a respeito desse relacionamento extraconjugal com Batseba. Exatamente. Eu vou só pegar aqui um pouquinho do que ele falou. Ele falou na questão da vingança. Absalão, ele realmente tenta vingar aquilo que aconteceu com sua irmã, mas esse desejo também é fomentado pela omissão de seu pai, porque Davi, ele sabe do que aconteceu, ele não concorda com o que aconteceu, ele se revolta contra isso, mas ele não pune quem fez isso. Então, ele era o rei, e ele é o responsável por colocar a justiça, colocar em prática a justiça, mas ele não fez isso.
Então, você já pega Absalão, irmão, sente a dor da sua irmã e pega o seu pai, que além de sentir a dor, deveria sentir a dor da filha, sente, mas não pune, não corrige, e isso fomenta esse desejo. Então, Davi, ele estava sendo omisso. A história de Israel, essa relação de pais e filhos, tem sempre histórias para contar sobre omissão. A gente lembra de Eli omissos com seus filhos, Samuel também foi. Quando a gente lembra quando o povo chega para Samuel pedindo para um rei, o capítulo começa dizendo que os filhos de Samuel estavam como juízes, mas o povo não aceitava mais. Chega para Samuel e pede um rei e diz: olha, você já está velho e os seus filhos não são exemplos, eles não podem, estão julgando, mas não são exemplos, não deveria nem sequer estar julgando, em outras palavras. E depois vem Davi com Betsaiba, mata Urias. A primeira consequência vai ser a morte do filho dele com Betsaiba, né, que é a primeira profecia que Natan traz. Essa criança morre. A segunda profecia e a terceira já tem a ver com Absalão, né? Absalão, ele vai ser aquele filho que vinga sua irmã, mas ele traz o cumprimento dessas profecias tão terríveis, que é justamente a questão da espada, que não se apartaria da casa de Davi. Então, Absalão, ele planeja, né? Leva 2 anos, se não me engano. Então, ele teve paciência, ele planejou, se preparou, ele foi esperto, período de festa, chama o pai, sabendo que o pai não vinha, o pai realmente não foi, e ele já está pronto, meu pai não vai vir, vai dizer que não vem, eu já peço para ele mandar Aminon para representar ele no lugar, porque ele é o primogênito, ele vai representar, ele tem que vir. Era quem substituiu o pai, que representava o pai, ele estava tudo preparado, e aconteceu, ele sabia exatamente como fazer. E aí vem, embebedam, né, vinho, já tinha dado ordem aos servos, e mata Aminon. E aí começa as mortes acontecerem na casa de Davi. É uma sucessão de mortes, né? Já teve o primeiro, que era o primeiro filho, mas ali era uma profecia. A partir da segunda, ela começa ali com a mulher Aminon e vai sempre suceder. A gente vai ver, durante a Bíblia, a descendência de Davi sempre sofrendo, né? Então, o próprio Absalão, ele vai morrer, né? Não é spoiler nenhum, a Bíblia relata, ele morre. Ele morre de uma forma muito covarde, inclusive, né? Se a gente for ver como foi essa história, né? Ele fugindo, o cabelo fica preso, vem Joabe, desobedecendo o rei Davi, já dá os tiros de flecha, né? Se não me engano, e depois vem o restante, termina de matar ele sem chance de defesa nenhuma. E vai suceder assim por muitas coisas. E a outra professora, sim, pode dizer. Não, eu só ia me corrigir, que eu havia dito que eram 2 consequências, e você falou bem, são 3, né? Foram 3 consequências, e aí justamente Absalão estava relacionado a 2 delas, né? 2 das 3. Isso mesmo. E a segunda que ele vai estar envolvido, particularmente eu acho ela muito, muito pesada. Não que as outras não sejam, elas são também. Mas, não sei, não sei se é porque eu sou mulher, mas enfim. A questão de que a Natan, ele chega para Davi e diz que iria vir o próximo, né? Que dá a entender realmente descendente, o próximo sucessor. E Absalão, quando Absalão mata Aminon, Absalão ele vai para frente da linha de sucessão do trono. Então, ele não só vinga a sua irmã, como ele também se coloca numa condição estratégica para assumir o reinado. Então, a gente também vê uma questão aí de ego, de querer status, de querer poder. E ele vai chegar na linha de sucessão, mas ele não vai esperar pela morte do seu pai. Ele vai tramar para ele mesmo tomar à força o reino de seu pai. E aí, quando ele está fazendo tudo isso, quando ele acha que vai dar certo, para mostrar que ele iria comandar, ele seria o rei, ele pega todas as concubinas do seu pai na tenda em Israel e, a olho de todos, ele vai ter as relações com elas. Então, vejam que ele planejou tudo, mas tudo isso também já estava escrito que iria acontecer. E não é uma maldição, não foi que Deus deu uma maldição em si a Davi,
Mas Deus revelou a Davi, através do profeta Natan, as consequências do pecado de Davi. Então, Davi, ele vai pecar e as consequências vão vir. Eu acho que essa lição, ela traz muito para a gente a questão de consequências dos nossos pecados. Tanto as consequências dos pecados de Davi, quanto as consequências dos pecados de Absalão. A gente tem a escolha de pecar ou não pecar, muitas vezes. Veja, Davi tinha a opção de não adulterar e de não matar Urias. Absalão tinha a opção de não vingar a sua irmã. Ele não poderia ter chegado no pai e ficar ali, nem que fosse implicando, pai, a mim não fez isso não está certo, vamos fazer justiça. Pedir ao pai do que ele mesmo com suas próprias mãos vingar, ele não poderia pedir a Deus a vingança que vem de Deus trazer a justiça, por exemplo. Mas cadê Deus, né? A gente não vê Absalão em nenhum momento buscando ao Senhor. Ele resolve fazer tudo pela sua própria vontade, pela sua própria força, e acaba que ele vai ser o canal para o cumprimento dessas profecias, dessas duas profecias que Davi recebeu. Muito bem. E uma questão importante, eu acho que um fator aí preponderante para Davi não ter tomado uma decisão, ter feito algo, é porque Davi estava com o nome sujo, né, perante a sua família. Imagina aí Davi indo lá falar com Aminon e Aminon dizer: o senhor acabou de ter relações com a mulher do soldado, mandou matar o soldado, e agora o senhor quer colocar moral em mim? Então, Davi estava pagando pelo erro também que tinha cometido. Talvez não teve a coragem necessária para tomar ali uma decisão firme. E talvez isso tivesse, se ele tivesse tomado uma atitude, tivesse aplacado a ira de Absalão. Mas como Davi não fez nada, Absalão, que não era bobo, que não era boa pessoa, ele já estava ali bolando o seu plano, Reinaldinho, de vingança. E veja, uma coisa muito interessante é que ele passou 2 anos com o planozinho dele lá, ó, anotado, vou fazer assim, vou fazer assado. Vai acontecer dessa forma. Se não acontecer, vai acontecer assim. Ou seja, o coração da pessoa que está com a sede de vingança, está com ódio, ele maquina as situações e ele só se sacia quando isso acontece, quando ele consegue cumprir aquele plano de vingança. E isso é terrível, porque isso corrói o coração do homem. Amém, irmão José. É verdade. Lá em Provérbios 20, versículo 22, vai dizer assim: não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere no Senhor e ele te dará a vitória. O sentimento de vingança, ele é um sentimento que deixa a pessoa incompleta. A pessoa ela vai ficar incompleta porque, na verdade, a vingança não foi feita para o ser humano. A vingança foi feita para o Senhor. Quando nós vamos ver em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 30 e 31, vai dizer assim que, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A verdade é que a vingança, como eu já disse, não foi feita para os seres humanos. A vingança, ela transforma o ser humano num grande vazio. Essa é a verdade. A Bíblia sempre nos orienta a retribuir o mal com o bem, né? Quando nós vamos ler aqui Levítico 19, 18. Ele vai dizer assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E o Senhor assina embaixo isso aqui, dizendo: tanto é verdade que nós vemos em Números, capítulo 15, a instituição das cidades-refúgio. O ser humano ele tem uma mania de retribuir o mal feito a si de forma maior do que deveria ser. Dessa forma, a pessoa pisa no seu pé, você quer arrancar o pé dela. A pessoa bate no seu carro, você quer furar os pneus do carro dela. O ser humano ele tem essa característica dele, que é retribuir o mal sempre com um mal maior.
E aí o Senhor, muito sabiamente, ele legisla de uma forma que vai ser criada uma cidade-refúgio, para que quando alguém cometer um homicídio, lá fala assim, por erro, ou seja, ele matou a pessoa sem culpa, né? Perdão, com culpa, não com a intenção de matar, sem dolo, mas com culpa, essa pessoa vai poder se refugiar na cidade de refúgio, né? Por quê? Porque poderia existir a figura do vingador da vítima. O vingador da vítima é quando a família ela podia pagar alguém para que fosse executar uma sentença que fosse julgada em Israel. Se a sentença fosse de morte, eles poderiam pagar um vingador para ir matar aquela pessoa que já foi condenada. Contudo, não poderia haver excessos. É interessante isso na palavra de Deus. Ele fala assim, que se houvesse um excesso, hoje nós chamamos, quando a pessoa, por exemplo, vai exercer o seu direito de legítima defesa, ou então de exercício regular de um direito, ou então o exercício de um dever legal, ele pode exercer. O policial pode ir lá e executar alguma tática para imobilizar aquele bandido, aquele criminoso, desde que não haja excesso. E aí, quando o próprio executor, esse vingador da vítima, agia em excesso, ele também era responsabilizado. Vemos aqui, então, um Deus que conhece o coração do homem. Um Deus que sabe que, olhe, se você der uma unha, ele vai querer o dedo, né? Ele vai querer o braço. Essa história é verdadeira. O ser humano tem essa coisa enraizada nele. E Absalão, ele, no coração de Absalão, para ele estava certo de que aquilo era uma coisa justa para ser feita. Mas, na verdade, irmão José e irmã Milka, nem sempre o melhor homem, o homem mais bonito, e a melhor causa formam o melhor personagem, como no caso de Absalão. Na verdade, Absalão tinha direito. Ele poderia até pagar um executor, um vingador da vítima. Contudo, ele não poderia ter agido como juiz. Isso ele não pode fazer. Nós não devemos agir como juiz. Devemos depositar a nossa injustiça, o nosso sofrimento, a nossa ofensa sofrida em Deus. Perfeitamente. E um personagem também que entra na história agora, ele também ficou com esse sentimento de uma vingança contra Absalão, que foi justamente Joabe, que era o comandante do exército de Davi. Joabe recebeu instruções muito claras. O texto de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5. O rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E o texto é claríssimo ao dizer: e todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Mas o que acontece é que o Joabe, contrariando as ordens do rei, vai, talvez, e eu digo que certamente por uma sede também de vingança, por tudo que Absalão tinha causado a seu pai Davi, vai lá e juntamente com seus servos assassinam o jovem Absalão. Isso mesmo. E é interessante porque Davi ele pede como sendo um favor pessoal, né? Por amor de mim. Ele não está nem falando como um rei, uma ordem, não. Mas ele parte para o pessoal, para o lado sentimental. Olha, por mim, não façam isso. É quase que uma súplica, né? Ele já tinha perdido um filho, que é o filho de Betsaida. Aí depois ele perde o seu primogênito, que é Aminon, e ele ia perder Absalão. Então, imagina a dor dele, né? E ele não queria. Mas aí Joabe, ele vem, desobedece a Davi e ele tenta, é como se fosse uma tentativa de erradicar o problema. E vamos matar Absalão e problema resolvido. Não vai ter mais nada, acabou-se o assunto, só que não foi bem isso, né? Davi, ele vai ficar muito mal pela morte dos seus filhos também. Inclusive a de Absalão. Existia a promessa de Deus dizendo que a espada não queria se apartar da casa de Davi,
Então, as mortes não iriam acabar. Mas ele tenta, de toda forma, a todo custo, fazer isso, desobedecendo ordens, desobedecendo leis, agindo por sua própria vontade. Então, a gente entende com isso que não adianta agir pela nossa vontade. Às vezes, a nossa vontade ela está alinhada com a vontade de Deus, às vezes, mas não é sempre. Nós somos seres humanos, nós somos tentados, temos uma carne que é inclinada ao pecado. E muitas vezes, quando queremos seguir a nossa vontade, nós vamos estar indo por um caminho errado. Nós devemos estar sensíveis à voz do Senhor. E isso requer paciência. Quando a gente quer obedecer a Deus, temos que ser pacientes. Porque Deus ele não age com pressa, não há necessidade de pressa para Deus. Ele sabe o momento certo, a hora certa, o local certo de fazer todas as coisas, de suprir todas as necessidades. Ele é Deus. Só que se a gente tiver pressa, como o Joabe teve, a pressa de acabar com o problema, a gente pode criar outros problemas, outros desgastes, outras situações vão acontecer. Porque nós estamos nos colocando como pessoas centrais, estamos centrais no sentido de atitude. Eu vou fazer, eu vou resolver, e não é assim. Né? E Deus quer o contrário. Temos que passar para o nosso aluno essa questão da paciência, de esperar em Deus. Salmos 40 diz, esperei com paciência no Senhor. É esperar com paciência, não esperar apressadamente para agora, para já, mas realmente com paciência no Senhor. É ensinar ao nosso aluno que frustrações, desilusões, injustiças, elas existem neste mundo e acontecem conosco, mesmo sendo salvos em Cristo Jesus. Nós não estamos imunes a nada disso. E necessitamos esperar no Senhor a justiça dele, esperar no Senhor o consolo dele, esperar no Senhor a provisão dele, porque tudo vem dele. Não adianta guardar mágoas, guardar rancor. Às vezes o aluno tem isso com a família. Às vezes foi abandonado pelo pai, pela mãe, ou então aconteceu uma situação que teve atrito. É comum. Infelizmente, nos nossos dias, nós temos visto lares desestruturados, lares que estão arrasados, e esses lares estão dentro da igreja. Por dois motivos. Um, porque a igreja ela é um pronto-socorro. A igreja é um local de refúgio. Então, as pessoas que estão nesses lares, quando elas buscam a igreja, elas estão buscando o lugar certo, um local que Deus está ali, e tem pessoas para ajudar, para aconselhar, para ensinar. Então, nós vamos receber alunos dessa forma, com essas realidades. E o outro por conta do pecado. O pecado leva a essas situações. E nós temos que ser canais para esses alunos. Ensinar sobre mágoa, ensinar sobre raiva, ensinar sobre rancor. E isso existe, mas que não deve ser guardado em nosso coração de forma nenhuma. Uma coisa que eu gosto muito de dizer aos alunos, tanto na classe adolescente quando eu fui, quanto no juvenis agora, é que Deus já sabe o que a gente pensa. Deus já sabe o nosso sentimento. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é dizer a Deus exatamente o que você pensa. Às vezes a gente tem vergonha de dizer a Deus que está com raiva de fulano, que Ou não quer gostou do que enganar. aconteceu, Não, não que tô está com não. mágoa, pensando, oi? Ou senão a gente quer enganar. Não, não tô não, senhor. O É, senhor sabe que eu não tô, mas o senhor estou sabe que O bem eu senhor tô me aqui, lá. conhece. tranquilo. O senhor me conhece, Me senhor. conhece, nada me atingiu. É por isso mesmo que ele conhece, é que está o perigo aí mesmo. Exatamente. Então, é melhor para o aluno, para nós, dizermos a Deus exatamente o que a gente sente. Deus ele não vai se irritar mais por conta do que a gente verbalizar. Pelo contrário, a gente verbalizando, estamos buscando socorro no Senhor. Então, incentive o seu aluno nessa lição a encontrarem em Deus o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, o seu amigo. Deus ele não vai ficar mais chateado, não vai ficar mais magoado, Deus não vai ficar irado por conta do seu sentimento, de você verbalizar o sentimento. O sentimento ele já sabe, tá ali, ele sabe todas as coisas. Você verbalizando, você permite que Deus trabalhe em você. E aí isso aluno pode ter uma experiência muito bonita com o Senhor. A lição traz algo muito interessante. Ela tem um boxzinho, não lembro se está no box interação ou em outro box, me falha aqui a memória. Mas ela pede para o professor compartilhar com o aluno alguma situação de mágoa, de frustração. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes quem está na sala assistindo a aula, ela vê quem está ensinando como alguém superior a ela. Só que, na verdade, nós somos iguais, temos defeitos do mesmo jeito. Então,
claro, você não precisa contar uma situação extremamente íntima, não. Mas se você passou aqui, às vezes, por um atrito com um colega de trabalho, um colega da escola, com da faculdade, uma situação de família que lhe magoou, ou até mesmo que você magoou alguém, pode acontecer, compartilhar isso com o aluno, que isso aconteceu, mas que você se arrependeu, ou que você perdoou, que você foi atrás do outro, que você orou. Dar este exemplo para o aluno é muito importante, porque aos pouquinhos essa semente ela é plantada no coração dele, ele vai entendendo que ele deve orar, buscar o Senhor, pedir perdão, não guardar mágoa, amar o próximo. E ver que alguém que está ensinando aquilo passou por isso, permite também que ele se abra, que ele procure ajuda, que ele procure ser aconselhado, ser acompanhado por alguém. E isso é muito importante. É verdade. E eu não sei, era o personagem muito conhecido do seriado Chaves, Seu Madruga, ele dizia que a vingança nunca é plena, né? Eu acho que não sei se era mata a alma, envenena, algo Mata a alma e assim. venena, o famoso É, Seu Madruga. era o famoso Seu Madruga. E é verdade. E justamente é esse último tópico da lição que fala sobre a vingança nunca é plena. E aí vai nos falar sobre a lei da semeadura. E Absalão, ele colheu justamente aquilo que ele plantou, hein, Naldinho? Ele plantou vento e colheu tempestade. Foi. Você tem tanto a lei da semeadura para Absalão, né, como também para Davi. Porque perceba, o executor principal porque assim, depois dos 3 dardos no peito de Absalão, ele já estava morto, né? Vieram depois 10 jovens e terminaram de estraçalhar o corpo de... Poetário. Pois é. Então, assim, tem Absalão, que ele sofreu, né, o que ele realmente tinha plantado, o que ele tinha buscado, né? E também Davi. Perceba que quem mata Absalão é Joabe, personagem fundamental da trama de Davi contra Urias. Então, veja, o Senhor, ele não esquece. Uma coisa que Deus tem muito bem é uma memória muito boa, né? Durante a vida de Davi, ele desfrutou de muitas bênçãos, de muitas vitórias, mas as consequências, elas uma hora chegam. Não adianta a gente tentar fugir do que Deus já determinou. E aí, José e irmã Milka, nós vemos o perigo dessas teologias atuais, que tentam, de alguma forma, abrandar o juízo de Deus, né? Tentam, de alguma forma, até neutralizar os juízos de Deus na sua palavra. Porque, veja, hoje se fala muito da teologia do coach, né? Teologia do propósito. Hoje é o seu propósito, o que você, né? Você tem que realizar o seu propósito hoje, fique no propósito. Fala até de processo, passe por um processo. Olha, por exemplo, a vingança, para você deixar de ser vingativo, não é um processo, é uma escolha. Você tem que, olha, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, né? Absalão, ele não tinha que passar por um processo, ele até passou, ele foi exilado, voltou, ou seja, o processo para ele foi inútil. E o propósito dele, que era o sonho da vida dele, era matar o seu meu irmão. Então, veja, ter um propósito nem sempre é uma coisa boa. Muito melhor é não ter um propósito e deixar ser guiado por Deus. Não é verdade? Eu lembro daquele livro, Macbeth, de Shakespeare. Vai ter uma hora que Lady Macbeth ela vai dizer assim, ela vai falar com um médico da corte, ela vai perguntar, qual é a cura para mágoa, para luto, para inveja, para vingança? Qual é a cura para isso? Ele fala, não existe remédio para curar isso. Mas nós aprendemos através da palavra de Deus que o amor de Deus é a forma que nós temos que lutar. É o nosso Efésios 6, né? Vai falar da armadura de Deus. É a nossa armadura contra esse tipo de sentimento, contra esse tipo de
esquisitice, né, espiritual, que a vingança é uma esquisitice espiritual. A vingança, como você já falou aqui, José, não vai trazer benefício nenhum. Só vai satisfazer as suas concupiscências carnais. Mateus 6, 14 e 15 vai dizer assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, essa lição é sobre vingança, mas o background dela, a conclusão dessa, melhor dizendo, a conclusão dessa lição é o perdão. O meu pastor, ele diz assim, que nós temos que andar com um saco de perdão. Magoou, perdão, magoou, perdão, magoou, perdão, porque sem perdão a gente não vive. A gente vai viver numa vida belicosa. E aí Deus não quer isso pra gente. Deus quer uma vida em amor. E em amor ao próximo. E amando ao próximo, a gente ama, em primeiro lugar, a Deus. Um personagem que poderia muito bem fazer essa contraposição à vida de Absalão é José. José foi traído, vendido pelos seus irmãos, e quando Jacó morre, os seus irmãos mandam um recado, né? A José diz: olha, o teu pai disse que você, né, aliviasse para nós. E José começa a chorar, porque José já tinha tratado eles muito bem e tinha dito que o propósito dele estar ali, de ter acontecido tudo aquilo, era porque Deus queria preservar a vida da sua família e a sua descendência. E José disse: olha, vocês não fiquem preocupados, porque eu sei porque eu estou aqui. Vocês até tentaram fazer mal contra mim, mas Deus é que estava por trás de tudo isso. Então, Deus permitiu porque ele tinha um plano. Então, o nosso jovem, o nosso aluno, ele pode se espelhar na vida de José, não na vida de Absalão, que a vingança ela não compensa, né? E o exemplo supremo de tudo isso é o Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário poderia ali querer vingar todos os seus adversários ali que estavam humilhando, e ele dizia só: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou mesmo Estevão, que ao ser apedrejado ali, dizia: Senhor, perdoa, eles não sabem nem o que estão fazendo. Então, são personagens que vão fazer essa oposição a Absalão e que nos trazem justamente a verdadeira face do cristão, que é do perdão, da misericórdia e não da vingança, como Absalão, que teve um fim terrível, né? Nós sabemos aí, foi morto de uma forma até cruel pelo Joabe e depois pelos servos que estavam ali com ele. Então, queridos, uma lição bastante importante, bastante rica. Eu acho interessante uma lição como esta, e como outras que nós estamos tendo, são personagens que às vezes a gente nem ouve muito, mas quando você pega uma lição como essa, querido professor, ou até mesmo alunos que vocês estão vendo esse vídeo, veja como a Bíblia é riquíssima em exemplos para nós copiarmos os pontos positivos e aqueles pontos negativos a gente aprender para não fazer igual. Então, que você possa ter uma aula bastante abençoada, abençoadora para a vida de seus alunos e faça bom uso desta lição, do texto bíblico, e que os nossos alunos venham aprender a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai agradecer ao Senhor com oração, como a gente sempre faz, louvando a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem dado. Eu vou pedir à irmã Milka para fazer esta oração, agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele nos tem feito. Amém. Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esse podcast, que seja uma bênção na vida de você que está nos assistindo, na vida do seu aluno, do seu filho, assim como foi para nós estudar, aprender mais sobre o perdão, sobre esperar no Senhor com esta paciência. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, por mais este episódio, obrigada por mais esta oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, da Tua mensagem, de aprendermos juntos, Senhor. Que ela fique em nossos corações. Abençoa as nossas aulas, sê conosco e toca no coração do nosso aluno, Senhor. Que ele venha aprender que o Senhor é o melhor amigo, que o Senhor é a perfeita justiça, que o Senhor não nos quer com mágoa, Senhor. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.